Você já se pegou pensando em como seria sua vida se você pudesse simplesmente parar de trabalhar e viver só com o rendimento do seu dinheiro investido? Acordar sem despertador, não precisar mais se preocupar com chefe, trânsito, prazos ou metas? Ter tempo de verdade para você, para sua família, para viajar, para descansar? Mas aí vem a grande pergunta: quanto dinheiro preciso juntar para conseguir isso? Será que 500 mil reais são suficientes? Será que só com 1 milhão já dá para viver tranquilo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode alcançar isso com simulações reais, números realistas, projeções atualizadas. Eu vou te mostrar quanto você precisa acumular para viver de renda no Brasil em 2025, sem chutes e sem promessas falsas. Fica comigo até o final, porque além das simulações, eu vou te mostrar uma forma de você conseguir chegar lá, sem nenhuma mágica, de forma realista. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like caso você goste desse vídeo, me acompanhe no Instagram, mm_negócio, e bora lá, rumo à sua liberdade financeira. Antes de mais nada, vamos entender o que é viver de renda. Viver de renda basicamente é quando você chega num patamar em que seus investimentos geram uma renda mensal que já cobre todos os seus gastos. Então vamos supor que você tem um gasto mensal de 10 mil reais, você tem, sei lá, 100 mil investidos e 100 mil rendem 10% ao mês. Aqui estou usando números, tanto vou ter reais, mas só para ficar fácil a demonstração. Você tem um investimento de 100 mil reais, rende 10% ao mês e rende 10 mil reais, e esses 10 mil já cobrem seus gastos, que são 10 mil reais. Entendeu? Então, a partir disso, dá para você viver de renda, em teoria, né? Porque é no momento que a sua renda mensal, através dos investimentos, a renda passiva, já cobre todos os seus gastos mensais. Mas para isso funcionar de verdade, você tem que olhar para três fatores principais. O primeiro é o quanto custa a sua vida, qual é o seu gasto mensal. Não dá para você fazer um planejamento financeiro sem saber quanto custa a sua vida, né? Então, é necessário que você saiba quanto você custa por mês, qual é o seu gasto mensal. A partir disso, dá para a gente começar a planejar a sua liberdade financeira. O segundo ponto é qual o rendimento líquido dos seus investimentos. Ou seja, não é o lucro bruto, o rendimento bruto, e sim líquido, ou seja, tirando impostos, taxas e a inflação. Então, o segundo passo é saber quanto que é o rendimento líquido dos seus investimentos. O terceiro ponto para fazer esse planejamento é saber se você quer que esse dinheiro dure para sempre ou se você quer que ele dure apenas por um momento. Ficou meio confuso, mas eu vou te explicar. Tem muita gente que quer deixar herança, deixar algo para os filhos, né? Então, para essas pessoas, digamos que elas querem deixar esse dinheiro perdurando. As pessoas não querem deixar, porque pensam assim, pô, eu trabalhei tanto para juntar esse dinheiro, pô, eu vou gastar, aproveitar minha vida, né? Então é necessário que você faça essa análise, tá? E aqui não tô falando de gastar doidado, mas vocês já vão entender sobre o que eu tô falando. Com esses três pontos em mente, a gente já pode começar a calcular o custo da sua liberdade financeira, qual o valor você tem que alcançar. E para isso eu vou te explicar sobre a regra dos 4%. Existe uma regra muito utilizada no mundo das finanças pessoais, chamada regra dos 4%. Essa regra surgiu de um estudo conhecido como Trinity Study, feito por professores americanos que analisaram a rentabilidade de carteiras de investimento ao longo de décadas. O que eles descobriram foi o seguinte: se você sacar apenas 4% ao ano do valor total do seu patrimônio investido, ajustando pela inflação, você pode fazer isso por 30 anos ou mais sem que seu dinheiro acabe. Traduzindo isso, se você tem 1 milhão de reais investido e saca só 4% ao ano, você dá 40 mil reais por ano, ou seja, 3.333 por mês. Teoricamente, você poderia manter esse saque por décadas, sem correr grandes riscos de falência, desde que os investimentos sejam bem alocados. Claro, isso não é uma regra fixa, depende do rendimento real da sua carteira. Se você conseguir uma rentabilidade líquida maior, pode sacar mais. Se for menor, precisa sacar menos. Mas os 4% são um bom ponto de partida. É com base nisso que eu vou fazer as simulações que vêm a seguir. Então agora vamos para as simulações reais, baseadas em pessoas comuns aqui do Brasil no ano de 2025. Então o primeiro estilo de vida que a gente vai ver é uma pessoa que quer ter um estilo de vida um pouco mais simples e com um gasto mensal a partir de R$ 2.500 por mês. Então se a pessoa quer viver com R$ 2.500 por mês, isso cobre um aluguel simples, mercado, contas básicas e talvez um lazer mais modesto. Se a gente multiplicar 2.500 por 12, a gente vai ter 30 mil reais de gasto por ano. 30 mil dividido por 4%, a gente vai ter 750 mil reais. Ou seja, se você conseguir acumular 750 mil reais investidos, você poderia gerar uma renda de 2.500 reais por mês sem precisar trabalhar. Agora vamos olhar para um estilo de vida um pouco mais de classe média, né? Um estilo um pouco mais confortável de vida. Então vamos supor aqui um gasto mensal de 5 mil reais por mês. Né? Então se a gente multiplicar 5 mil por 12, a gente vai ter um gasto de 60 mil reais por ano. 60 mil dividido por 4%, a gente vai dar um resultado de 1,5 milhões de reais. Com esse valor, você já teria uma vida financeira um pouco mais tranquila, né? 5 mil reais por mês, né? E agora a gente vai olhar para uma vida um pouco, consideravelmente mais confortável, né? Que seria só com um estilo de vida que custasse 10 mil reais por mês. A partir desse custo de vida, você pode conseguir fazer muito mais coisas, né?
R$ 10.000 por mês eu creio que é um sonho para todo mundo de renda mensal, mesmo que de forma ativa, né? Então, se a gente multiplicar 10 mil por 12, a gente vai ter 120 mil por ano. 120 mil dividido por 4%, a gente vai ter 3 milhões de reais. Então, com esses 3 milhões investidos de forma inteligente, você conseguiria sacar 10 mil por mês de forma vitalícia, mantendo seu poder de compra. Aqui você percebeu que o rendimento de 3 milhões de reais seria muito maior que isso, né? Então, pensa assim, 1% de 3 milhões seria igual a 300 mil. Não, errei a conta, perdão, igual a 30 mil. Então, a gente olha e fica confuso, né? Só que, qual que é a grande questão aqui? A gente está supondo que uma pessoa tem, sei lá, seus 50 anos e vai viver mais 30, digamos, vai viver até os 80. Essa pessoa, ela tá sacando uma parte desse valor, né? Óbvio que ela deixou o dinheiro ali, rendendo, investindo, né? Rendendo acima da inflação, mas ela tá sacando esse valor, né? Então, não necessariamente ela tá realizando também tantos aportes, tá? Nesse momento. Então, porque, pensa assim, só parou de trabalhar, ela tá vivendo o que ela retira dos investimentos dela. Em tese, ela não consegue fazer novas aplicações, né? E, óbvio, com toda a questão aqui de reinvestir, tudo mais, tem todos esses aspectos. Mas isso é uma conta para você perceber que, digamos que realmente você possa parar de trabalhar. Porque o ideal é que normalmente você consiga viver de renda passiva, mas você consiga ter outras fontes de renda, né? E eu acredito que você, quando chegar nesse momento, você vai estar trabalhando ainda, ou vai ter alguma outra fonte de renda, né? Mas aqui a gente já está olhando para o caso se você não tivesse nenhuma outra fonte de renda, você conseguiria viver com esse valor, entendeu? Por isso que é importante que você realize esse cálculo para os seus gastos e planejamento. Pensa assim, quanto você quer ter de gasto mensal, né? Ali, digamos que você fala para mim, Miguel, 5 mil reais por mês eu vivo de forma tranquila. Eu acho difícil, mas digamos que você fala, Miguel, 5 mil por mês eu vivo de forma tranquila. Aí você vai realizar o cálculo, vai dividir por 4%, né? Que deu aqui o valor de 1,5 milhões de reais, e a partir disso você consegue atingir sua liberdade financeira, né? E nesse momento você está olhando, falando, Miguel, mas 750 mil, 1,5 milhão, 3 milhões, pô, isso é inalcançável. Vamos lá, será que é mesmo? O primeiro ponto não é sobre o que você tem hoje, mas sobre o que você faz com o que você tem. Então, se você investir R$ 1.000 hoje com rendimento de 0,6% ao mês, o que é bem incrível, baseado nas taxas da renda fixa atualmente, em mais ou menos 20 anos, você acumula um patrimônio de R$ 530 mil. Perceba como já é algo considerável. É o que eu falo aqui, baseado na faixa etária do público do canal, aqui no YouTube a gente tem alguns insights, alguns dados sobre isso. As pessoas ainda têm pelo menos mais 20, 30 anos em tese de contribuição e de trabalho ativo, tá? Então, pense que 20 anos pode parecer algo muito longe para você, mas vão passar de qualquer forma, né? E o que é interessante é que se você aumentar o valor dos aportes, então se você aumentar o valor do seu aporte para R$ 2.000, por exemplo, esse número passa de 1 milhão, né? Aí você está olhando, pô, eu aportar R$ 2.000 por mês, pô, não sobra malemar 200, como eu vou fazer isso? É importante que você lembre que seus aportes vão crescer ao longo dos anos. De uma forma ou de outra, eles vão crescer. Mas tem como você acelerar isso, aumentando o seu salário, que consequentemente vai aumentar seus aportes, tendo fontes extras de renda, né, que vão facilitar que você consiga aportar mais. É importante que toda essa renda extra você consiga utilizar para investir, né, porque senão, se você estiver tendo essa renda extra, mas gastando tudo, acaba que é um esforço a mais que você tem e que vai continuar demandando, você vai continuar tendo que trabalhar tanto no seu trabalho normal quanto com essa renda extra para cobrir todos os seus gastos, né? E além disso tudo, é importante que você invista em conhecimento, em educação financeira, que é o que você está fazendo no momento que você entrou nesse vídeo, para você diminuir seus erros, otimizar seus investimentos, melhorar como você cuida do seu dinheiro. Isso é muito importante para que você alcance esses objetivos de forma mais rápida. E atenção, tem alguns erros muito comuns que as pessoas cometem, que é querer depender de INSS, né? Não se preparar justamente para as fases da vida. Então, pô, imagina, eu pelo menos eu não conseguiria. Eu imagino a loucura que deve ser, eu não sei como pessoa que consegue. Mas, por exemplo, você chegar a ter 50 anos e às vezes não ter nenhuma reserva de emergência sequer, pô, é algo muito preocupante. As pessoas não pensam tanto nisso. Então, são muito erros comuns que as pessoas cometem, né? Além disso tudo, as pessoas deixam dinheiro parado, né? Por justamente medo ou falta de conhecimento sobre investimentos. Isso é um dos piores erros que você pode cometer. A gente tem uma inflação cada vez mais galopante aqui no Brasil e no mundo de forma geral. A gente está passando por um momento de algumas crises, né? A gente viu aí um pouco de guerra comercial, né? Então, um risco de inflação ainda maior, tanto para o mundo quanto aqui para o Brasil, né? Então, é importante que você invista seu dinheiro. As pessoas às vezes cometem o erro de viver no automático, nem sequer
ver enquanto gastam, enquanto recebem, vão vivendo de forma automática. E com isso, chega uma hora que elas percebem, nossa, mas eu tô sem dinheiro, e eu não sei por quê. Né? Então, esse é um erro muito comum que muitas pessoas cometem. Então, para fugir disso, eu recomendo que monte um orçamento pessoal, comece a estudar sobre investimentos, comece a melhorar profissionalmente, né? E pare de achar que liberdade financeira é para quem é muito rico. Ela é para quem está disposto, para quem é disciplinado e para quem tem visão. Então, pare de achar que liberdade financeira é só para quem é muito rico. Mas aí eu vou te deixar a seguinte pergunta: quanto você gostaria de ganhar por mês? Deixe aqui nos comentários, eu te ajudo a fazer esse cálculo, ou me mande lá no Instagram, _negócio, que eu te ajudo por lá também, tá? Aí a gente pode ir se ajudando, você me manda e eu monto para você, né, o quanto você precisaria ter de patrimônio para você conseguir viver tranquilo com essa renda. E claro, te dou algumas dicas também de como você crescer esse patrimônio e chegar no patamar desejado por você. Mas no mais é isso. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.